Boa noite, Conceição do Coité, nossa Bahia e nosso prezado Brasil. Estamos iniciando mais um podcast aqui, Minha História. Hoje, o segundo programa que vai ao ar. E hoje nós estamos recebendo aqui nada mais, nada menos que a presença do vereador com mais mandato em Conceição do Coité, o vereador Betão, e um homem que marcou e está marcando a geração dos jovens, política de Conceição do Coité. E hoje nós estamos trazendo esse homem para ele se apresentar de forma aberta para o público aqui, contando a sua história. Vereador Betão, hoje todo mundo lhe conhece como um homem com mais mandato em Conceição do Coité, um dos baluartes em termos de legislatura, de conhecimento de Câmara Municipal, das leis do município, que é o município. Eu, como ex-vereador, tive a satisfação, a honra de estar ao seu lado na tribuna, como seu aliado, colega de partido, de base, e pude comprovar o seu alto conhecimento como legislador. Mas, Betão, conte a sua história, como iniciou a história de Betão, vereador, como se sucedeu, quem foi o pai da ideia de que Betão um dia se tornaria um grande legislador. Muito boa noite, Betão, e seja bem-vindo. Boa noite, Silvan, boa noite a todos que nos assistem nesse momento aí no podcast Minha História, né? Está começando, iniciando aqui em Coité, e é satisfação em participar deste encontro. Bom, você já fez um rápido resumo, uma pincelada rápida. Na realidade, a minha história política, ela é desde pequena. Meu pai sempre foi envolvido com a questão política. Nunca tinha sido candidato, mas sempre foi apoiador de candidatos, né, de vereadores, de prefeito, etc. Mas, na realidade, a minha história com a política, ela se deu mesmo em 1992, quando eu participei de um movimento da Igreja Católica em Feira de Santana, chamado Movimento de Concílios de Cristandade, e que lá me despertou a ideia de trabalhar pelo social, depois de ouvir todas aquelas palestras, e enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto seguidor de Jesus Cristo, de se envolver com essa questão da política. Eu que tinha uma noção de que a igreja não deveria se envolver com a política, saí de lá do movimento totalmente com a cabeça definida, né, decidido, a partir do momento que a gente viu os documentos da igreja, principalmente o documento de Puebla, e que diz que o campo próprio do cristão atual é a política. Então eu comecei a imaginar. Então, em 1992 eu cheguei de lá do Concílio, fiquei aí um ano trabalhando no movimento Concílios. Depois, Padre Luiz e Padre Elias me chamaram para uma conversa, com o apoio de André Gordiano, meu cunhado, aí tem que ser dito. Ou seja, Betão, me deu uma dentro. Já nasceu com a benção, né? 2 padres abençoando o seu nome e sua... Na realidade, aí depois que a gente chegou, teve essa conversa. Então, como teve essa conversa, e passados 4 anos de atuação no movimento de Concílios e me envolvendo com a questão social do município, a paróquia tinha, na época, um pároco que se envolvia com as questões sociais. E isso também ajudou bastante. Então, em 96, eles me chamaram para ser candidato a vereador e que fosse colocado o nosso nome para que pudesse fazer da política uma forma diferente. E aí comecei, claro, a ter os conselhos e muito bate-papo com eles dois e com algumas pessoas. Depois fui começando a ler justamente sobre a política, de como ela deveria ser feita. E eu tinha trabalhado na Câmara em 91, 92. Eu fui menino de recado da Câmara em 91, 92. Iniciou sendo menino de recado? Comecei trabalhando na Câmara em 91, 92. Hoje dá recado. Na realidade, René era presidente e meu pai tinha ajudado o René. E aí ele disse que teria um emprego para uma pessoa, e aí eu fui indicado. Fui trabalhar lá, na Câmara de Menino de Recado, 91, 92. Saí em 93, na eleição de Giovando, e automaticamente fui direto trabalhar com o André no Matéria Construção. Aí fiquei lá no Gordiano Matéria Construção. Saudoso André. Isso, fiquei lá no Gordiano Matéria Construção durante uns 20 anos.
Ainda estou por lá, porque não deixo o vínculo, Faz parte. Mas aí a ideia foi em 1996 mesmo. Tinha até um tema da campanha da fraternidade que era Justiça e Paz se abraçarão. Fé e política, justiça e paz se abraçarão. E aí a gente começou a fazer discussão sobre isso, e aí, como eu tinha algumas ideias colocadas em prática, sempre fui desse estilo de me envolver com as coisas, acatei a ideia, lancei a candidatura em 96, fiquei na primeira suplência do PSDB na época, que aqui em Coité não tinha essa história da ideologia partidária, e em 7 de julho de 1997 eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Logo em seguida fui para o Partido dos Trabalhadores. Do mesmo ano? Em 97, 7 de julho de 1997. No aniversário da cidade, pós-missa, na janela da igreja, eu assinei a minha ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores. E aí, continuei trabalhando como social, me envolvendo com as causas sociais da paróquia, sempre atuando no Movimento Possível, tive o apoio do Movimento Possível em todas as minhas eleições. E aí, em 2000, foi a primeira eleição pelo PT. E aí, de lá para cá, todas as eleições trabalhando, e fui eleito pelo PT. Então, estou concluindo aí o meu 6º mandato agora. Então, nessa sua conta já se vão mais de 30 anos de vida pública. 30 anos só. Sim. Desde o surgimento da ideia. Porque a ideia surgiu justamente em 1992, quando eu vim do Movimento Possíveis. Então, são 32 anos. 32 anos que surgiu essa ideia do envolvimento com a vida pública, com a questão política. E eu, graças a Deus, eu comecei a estudar a questão política mesmo de fato, para saber como era que funcionava. Porque apesar de que meu pai era de um grupo político do qual eu não concordava com as ideias já desde novo, desde pequeno. Já começou a ter a divergência política ali. Então eu fui estudar para saber que de fato eu quero pôr a política na sua essência. Então, aí daí, estou com 32 anos envolvido na questão política, 24 anos de mandato. Betão, nesses longos 32 anos de vida pública, você já viu muita coisa acontecer no cenário coitense da política, a rivalidade, os azuis com os vermelhos, vice-versa, o surgimento de uma terceira via, mas de fato há e houve sempre um burburinho, um murmurinho na cidade de que quando é que o vereador Betão vai sair do legislativo e partir para um passo maior, para o executivo. O que impediu ao longo desses 30 anos que desse esse passo maior, Betão? Ou você foi, de certa forma, teve o desejo e foi impedido? Não, na realidade a gente foi construindo o nosso nome aos poucos. Não chegamos já de vez. Na realidade a gente ganhou as eleições em 2000, tomamos posse em 2001. Então de 2001 a 2004 nós fizemos um trabalho de oposição ao ex-prefeito Tom. E no maior marco foi quando nós descobrimos o episódio da Cotese, Então foi o maior marco das oposições ali naquele momento. Eu, o vereador Arivaldo e a vereadora Eliana, fiscalizando os trabalhos lá no TCM. Mas nunca tive a ganância, nunca tive assim A vereadora Eliana, você fala a saudosa Eliana Cirino, isso. Mas eu nunca tive assim essa audácia de querer botar o carro na frente dos bois, eu sempre fui tranquilo. Então, quando foi em 2004, na eleição de 2004, nós tínhamos um nome para disputar as eleições que não era do PT, e que foi uma guerra interna para poder aceitar esse nome, que foi o nome do Dr. Robson. Tinha sido vice na candidatura do ano 2000 com Rezedá, tinha um nome médico, tinham assumido o hospital e tal. Então era um nome bom, e a gente fez uma maior disputa interna para que isso pudesse acontecer. Depois de muitas lutas, depois de muitas cadeiras voando, depois de muitos disse-me-disses, muitas escolhas, dentro do Partido dos Trabalhadores, nós decidimos que o PT lançaria o vice e apoiaria o Dr. Robson. Isso em 2004. Então aí lançamos, perdemos as eleições para prefeito, mas o PT continuou com 2 vereadores, que fui eu e o ex-prefeito Assis. Certo. Então de 2005 a 2008, o PT mantinha 2 cadeiras também.
quando eu cheguei aqui em Coité, em meados de 2004, 2005, entre 2004 e 2005, eu encontrei esse cenário, você e o ex-prefeito Assis como vereadores de oposição. Lembro da sua chegada de Bonfim para cá. Lembro. Para quem não sabe, amigos ouvintes coitenses, eu cheguei aqui de Seu do Bonfim, eu conheci Betão numa reunião e Betão cooptou porque eu viesse a ser apoiador dele. Na época eu morava no distrito de São João e eu... Minha base eleitoral, né? Exato, e eu acabei me comprometendo de ser apoiador de Betão. Acontece que César, que eu mando um abraço, Cezinha Pedrinha lá de São João, nunca trouxe a ficha, aí eu me zanguei, e aí eu não sirvo para nada aqui, então eu agora vou ser adversário de Betão. E aí a gente travou uma disputa nas urnas, mas sempre leal e sempre nos respeitando como pessoas. Aí depois, 2005 a 2008. Porém, quando foi em 2008, nós decidimos, numa assembleia do PT, de que o PT teria candidato a prefeito. Certo. Então, começou a discutir o nome do próprio Arivaldo, o nome de outras pessoas, mas aí nós escolhemos que deveria ser o nome do ex-prefeito, o nome de Assis na época, para ser o candidato a prefeito. Isso já discutido com antecedência. Então, na própria Câmara, os discursos já eram de que era um único mandato e que ele iria fazer a disputa para prefeito em 2008. E aí fizemos a disputa para prefeito em 2008 contra o grupo denominado de vermelhos aqui, e foi uma chapa puro sangue na época, foi Assis e André, e aí eu fui candidato a vereador mais uma vez, e dessa vez o PT ganhou mais uma cadeira, então foi eleito eu, Edivaldo e Danilo para vereador. E o PT... Ou seja, vinha ali crescendo as cadeiras integrando do Partido dos Trabalhadores. E ali o PT fez 3 cadeiras e aí perdeu as eleições, mas a gente continuou na disputa. E em 2009, logo após a posse nossa, numa assembleia que nós fizemos, nós reafirmamos o compromisso de lançar novamente, em 2012, a candidatura de Assis a prefeito de Coité. Certo. Isso antecipadamente, numa questão conjunta. Muito antes de convenção, qualquer convenção. Bem antes, numa questão conjunta, numa assembleia que nós tivemos. Todo mundo unânime que era para ser dessa forma. E aí a gente começou a trabalhar justamente isso. O nome do candidato a prefeito. Ou seja, trabalhou 3 anos antes o nome dele. Isso. E vamos dizer que tenha sido bem antes, porque a gente já em 2008, a gente já dizia que seria. Então foi 2008. Então ficou mais, vamos dizer que teria sido uns 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Que a gente vinha trabalhando isso. Então em 2008, hoje deputado Alex, lançou o candidato a prefeito. A qual eu me lancei pela primeira vez como candidato a vereador, isso. Pré-candidato na época. Então, quando terminou o resultado das eleições, houve aquele choque, aquela vontade de unidade, né? Então, em 2010, aí já em 2010, numa disputa eleitoral para Dilma, a turma de Alex apoiava Dilma, porém os deputados eram diferentes. Certo. E a gente apoiava Dilma com os deputados. Porém, no segundo turno, aí eu, juntamente com o Lopes, nós armamos um bote para fazer Alex e Assis conversarem. Depois de muita dor de cabeça, aconteceu a conversa. Depois de muita teimosia, encontrava-se ali uma entrada, uma porta. Isso, uma porta de entrada. Então nós marcamos essa reunião, essa conversa lá na casa de Rubinho. Eu levei Assis para lá e teve essa conversa. Fato é que na eleição de 2010, no segundo turno, quando ganhamos as eleições, a comemoração na praça já foi com Alex, junto com a gente. E dali fizeram uma conjuntura política de se ganhar as eleições aqui em Coité. Então, quando foi em 2012, nós vencemos as eleições, já com o agrupamento afirmado, fechado, resgatando aí, trazendo aquela turma dos antigos azuis para o nosso lado, com a turma jovem que queria mudança, e nós ganhamos as eleições. Mas nunca passou pela minha cabeça a ideia de querer ser o candidato a prefeito. Nunca tinha isso, eu acho que eu vinha me preparando. A ponto de que, quando chegou a reeleição do prefeito Assis, nós apoiamos a reeleição do prefeito Assis, maciçamente, já aí com Val vice-prefeita, e automaticamente a gente foi se mostrando, né, já com a experiência, já com o fortalecimento de 5 mandatos, aquela situação toda. Então foi onde surgiu a ideia de que se colocaria o nome para a candidatura de prefeito ali, nas eleições de 2020,
que coloquei de fato, mas por razões outras nós não fomos escolhidos e o Danilo foi escolhido e a gente foi para a campanha e felizmente perdemos as eleições, né? E se deu. Mas não é essa questão de nunca ter tido desejo, tal, nunca passou pela cabeça. Veio pensar nisso a partir de 2016 por conta de que não teríamos a reeleição já não teríamos um nome já articulado pelo PT, que talvez tivesse sido o erro nosso de não decidirmos o nome. Teria que ter um sucessor interno do Partido dos Trabalhadores. Eu não diria nem que fosse do próprio partido, mas que fosse do próprio agrupamento. Sim, mas uma vez que está na conjuntura como prefeito, dá-se o direito de abrir uma conversa, uma discussão. Isso. Só que nós não fizemos essa conversa. Então ficou 2017, 2018, 2019 sem a conversa. A conversa começou a acontecer em 2020, quando já se tinham nervos aflorados, quando já se tinha nomes na cabeça. Por exemplo, tem situações que eu fiquei sabendo que em 2016, na campanha, pessoas que eram vinculadas a mim via a igreja, via o Movimento Cucílios, deixou de me apoiar porque seria o sucessor do candidato a vereador Danilo, se ele apoiasse Danilo, porque Danilo já seria o candidato nato em 2020. E isso veio à tona depois de toda essa confusão que se teve com a gente. Ou seja, já havia uma predisposição para que o nome de Danilo já tivesse sido sacramentado antes de qualquer discussão. Sim, desde 2016. Isso foi dito, foi dito a mim, não pediu segredo. Isso foi dito ao amigo e irmão do Movimento Cucílios, Serginho. Serginho estava propenso a me apoiar em 2016 para vereador. Foi apoiar o vereador Danilo com essa ideia de que em 2020 Danilo seria o candidato a prefeito e Serginho seria o candidato a vereador. Já era de conhecimento. E que seria o sucessor de Danilo, na casa de Serginho, a conversa. E isso só veio à tona depois de todo esse imbróglio da candidatura de 2020, que foi o próprio Serginho que me confidenciou isso, né? Então, ou seja, ficou guardado. Mas eu não me importo, isso está tranquilo e tal. Então, fui para as eleições, ganhei as eleições mais uma vez, e aí, agora, né, numa nova conjuntura, a gente se coloca, já está bem claro para a sociedade coitense que nós não vamos disputar a eleição do vereador e nós vamos fazer a disputa do executivo aí, com o nome de Val. Bom, então isso quer dizer que depois de 30 anos, longos 30 anos, o vereador Betão deixa a cadeira de legislador como vereador, pelo menos momentaneamente, nos próximos 4 anos, e parte para um projeto maior, mais ousado, compondo a chapa com a pré-candidata a prefeita Val. É isso? Isso. Depois de 24 anos de mandato, né? Sim. Depois de 30 anos de luta na política, agora depois de 24 anos de mandatos, a gente definitivamente decide de que não iremos disputar as eleições de vereador e que vamos ajudar aí na chapa executiva com Val. Agora, Betão, o que a população de Coité pode se esperar hoje desse comprometimento real, que já é de conhecimento regional, eu diria até estadual? Vou lhe dar um exemplo. Eu estava em Irecê, cerca de 15 dias atrás, e participando de um programa de podcast lá, onde eu fui entrevistado pelo vereador Pedro Sodré, lá de Irecê, e ele já me fez essa pergunta. Estou sabendo que em Coité tem uma nova chapa, pré-candidata Val e o vereador Betão. É verídica essa história? Eu tive que prestar fazer essa prestação de conta. Por tabelinha, eu diria agora, o que é que eu vou falar? Mas como a gente já está dentro da conjuntura política de Conceição de Coité, a gente tem o conhecimento. E aí eu esclareci a ele algumas dúvidas dele e ele entendeu que era hora de partir para um novo projeto mesmo. Agora, partindo para a Conceição do Coité, o que é que você pode chegar e dizer à população de Coité hoje? O que mudaria hoje numa composição onde a população tem um mandato do atual prefeito Marcelo Araújo, para o que se poderia acrescentar e o que a população poderia esperar a ponto de fazer uma mudança de gestão? Sai Marcelo e Val na escolha do eleitorado. Veja bem, eu acho que uma palavra que tem que caminhar com a gente constantemente é
respeito, né? Esperança e lealdade. Eu acho que há uma esperança a cada dia que a gente caminha pelo município todo, das pessoas de que quer ver uma gestão muito mais humanizada, que seja presente no município, porque de fato a gente não tem a presença do prefeito. O prefeito é um popstar, ele só vem aqui tirar fotos e depois some, ninguém acha. As resoluções pequenas. Depois eu vou falar algo aqui que eu não quero que ninguém encare como política ou politicagem. Eu vou dar um relato meu, como cidadão coitense. Pode falar. Então eu acho que na política, a gente, inclusive eu coloquei um texto hoje nas redes sociais sobre isso, a gente tem a capacidade de responder às pessoas, de responder à população na resolução das suas necessidades. Então a gente vê hoje, é unânime a reclamação da população na questão da saúde, na questão da assistência social, né? Uma reclamação um pouco menos, mas ainda existe na questão da educação, sobre essas situações que acontecem no município. Então a gente tem como trabalhar, porque eu acho que para isso é uma missão, e nós recebemos essa missão, eu digo isso todos os dias a Val. Quem sabe da nossa história, quem sabe da nossa vida, das nossas ideologias, sabe que a gente nasceu para isso, né? Essa semana eu discutia isso com um colega, eu dizia, rapaz, qual a necessidade? A pessoa me perguntou, qual é a necessidade de Val estar na política? É financeira? Aí eu perguntei assim, a de Marcelo é financeira? Aí ele disse, não, a nossa também não é. Boa contrapartida. A minha também não é financeira, né? A minha ideia de estar na política hoje não é financeira. E eu posso dizer isso, e nem é de cunho pessoal. Por exemplo, eu tenho 26 anos de mandato, não tenho uma pessoa empregada por mim na prefeitura que seja da minha família. Nem no estado. Por exemplo, quem frequenta o complexo educacional aqui, o complexo esportivo, sabe que lá tem 4 educadores físicos, né? Dinei, Júlia, filha de Raimundão, e Hermógenes, que foram indicados por nós para trabalhar. O meu filho é personal, o meu filho é educador físico. Que se formou agora? Se tem 4 anos formados, né? 3, 4 anos que está trabalhando e tal, e a gente não indicou. Então, para a gente fazer a política não é uma questão pessoal conveniente, é uma questão muito mais coletiva, é uma missão, por conta justamente daquilo que a gente aprendeu, como eu disse no início, de onde a gente começou a visualizar a política, que foi dentro da igreja, dentro dos ensinamentos que a gente aprendeu com o próprio Jesus Cristo. Então, é nesse estilo que a gente pensa. Eu acredito que dá para a gente fazer um governo mais humanizado, um governo mais responsável, né? Um governo que se planeje. Por exemplo, como é que você está numa prefeitura, sabe que as aulas começam agora em fevereiro e não planeja a licitação da merenda escolar? E a primeira semana de aula teve que dispensar o pessoal da creche porque não tinha merenda. Falta de merenda. Então, é falta de planejamento. Falta de humanitarismo. Se eu planejo, eu digo, as aulas vão começar em fevereiro, eu quero a licitação agora em janeiro, no início, porque quando começar as aulas eu quero comida, né, no prato daquelas crianças lá. Então, principalmente quando é creche, que é para o pessoal colocar seus filhos, passar o dia lá e trabalhar para aumentar a renda. Mas eu acho que dá para a gente fazer. Eu acredito muito na capacidade de Val. Val é uma pessoa muito sensível, humana, né? Se solidariza com a dor do outro, e dá para a gente fazer. E nós vamos fazer essa disputa, nós vamos trabalhar para que a população do Coité enxergue na gente, né, aquela responsabilidade e aquele desejo de dizer assim, olha, nós vamos votar porque a gente sabe que o retorno vai acontecer para a nossa cidade. E nós vamos trabalhar dessa forma. Mesmo porque, Betão, quando se fala na questão de pré-candidata a Val, se fala de uma ex-secretária de assistência social, onde toda a população de Coité assistiu o seu grande comprometimento e sua forma carinhosa de tratar as pessoas. Isso é unânime na cidade, nos 4 cantos da cidade que a gente fala. E não é à toa que havia um desejo muito grande em 2020 de que o nome de Val fosse onde ela liderasse as urnas da situação à época, hoje oposição. E, no entanto, por alguma coisa que a gente não sabe explicar, somente Deus e quem são as pessoas que tomam as decisões, acabaram não concedendo, não consentindo, e tirou-se ali a forma de uma mãe
tomar conta de uma população? Não, na realidade, Deus sabe tudo, né? Mas acredito que a forma da escolha aqui foi muito mais uma decisão pessoal do que uma decisão coletiva. A população queria a chapa de 2020, tanto é que essa chapa de 2020 ficou na boca do povo até hoje. Que era? Que era Vó e Betão. Todo mundo, a população toda dizia isso. A hora de Vó e Betão, etc. Tá, beleza. Então esse argumento de que não abriu mão porque o Alex queria tudo, eu faço o contraponto. O presidente do Brasil é de que partido? Partido dos Trabalhadores. O governador é de que partido? Partido dos Trabalhadores. E por que a prefeitura tem que ser do PT? Quem é que quer tudo mesmo? Quem é que está querendo tudo mesmo? Aí é uma objeção no ar, um ponto de interrogação que as pessoas têm que refletir. Então, quem é que está querendo tudo mesmo? Então assim, vamos lá. Então esse argumento não cola. E outra coisa que se coloca muito aí. Ah, teve acordo. Eu não cumpro acordo feito entre duas pessoas. Mas Betão, me dê um adendo aí. Ah. Para que as pessoas possam chegar a entender, nós não estamos falando somente da escolha de prefeito, onde se diz que o atual deputado Alex Tapiatã quer tudo. Mas e a Câmara Municipal que nós perdemos? Perdemos por quê? Era o deputado que queria tudo também na Câmara? Ele queria, em algum momento o deputado, Betão, quis essa presidência da Câmara, ou nós perdemos por falta simplesmente de diálogo? Não, nós perdemos por uma intransigência. Perdemos por uma intransigência. Que era o mesmo nome. Por exemplo, a gente perdeu a presidência da Câmara em 2014, porque um da nossa bancada, o vice-presidente da época, queria, e o governo não aceitou, porque tinha rompido... O executivo, o prefeito. Rompeu lá com o vice-presidente da Câmara na época, se uniu a outra turma e ganhou a presidência. E em 2016 para 2017 aconteceu a mesma coisa. O vice-presidente, que era Hernandes, queria a presidência, que era do nosso grupo. Isso em 18. 2018. 17, 18 então. A eleição de 2017 e 2018 foi o vereador Danilo presidente, em 2018 para assumir 19 e 20. O vereador Hernandes, que era vice-presidente, que fazia parte da nossa bancada, disse que tinha interesse. Mas por uma falta de conversa, falta de diálogo e por uma intransigência, uma imposição, Danilo teve que ser o candidato a presidente de novo e houve um rompimento com Hernandes e com ele, que não foi uma exigência do deputado. E pelo contrário, o deputado perdeu 2 vereadores, porque eu participei da conversa e a decisão foi essa: ou você rompe com os vereadores ou a gente rompe com você. Então, eu participei da última conversa na casa de Valdemir de Assis, saí da casa de Valdemir de Assis, eu, Hernandes e ele, e o deputado Alex, 1h30 da manhã. E ele e Hernandes não aceitou nenhuma das propostas feitas pelo deputado, porque eles queriam a presidência da Câmara. Mas por falta de diálogo, por falta de uma conjuntura de que não poderia ser de outro partido, teria que ser do meu partido. Então já estava ali definido que, na verdade, que a população de Conceição do Coité saiba disso, da forma que você está passando. Então, nessa mesma atitude que foi para o Executivo em 2020, já tinha sido na Câmara em 2018. Sim. Da mesma forma. Aí a pergunta é, Betão, aonde está a conotação que realmente era o deputado que queria tudo, ou o deputado era impedido de participar como aliado? Só em narrativas falsas. Só em narrativas falsas, e acredita apenas aqueles que são de fato alienados. Ou que querem acreditar. Mas o fato é esse. Então, aconteceu isso, né? Aí depois se colocam muito aí, você participou da base, você sabe disso, muito na questão de um acordo. Nós fizemos um acordo. Acordo entre 2 pessoas eu não cumpro. Eu cumpro acordo entre 2 partidos onde as lideranças são ouvidas. Você foi ouvido alguma vez sobre acordos feitos entre... Em nenhum momento. Eu também não fui. Então eu não tenho que cumprir acordo. E nós era quem votava na época. E nós vereadores. Então, e tínhamos reuniões com frequência. Mas em momento algum se falou nada de acordo. Até para se refazer a composição de 2018 para deputado, nós não participamos da conversa. Eu não participei. Também não. Então, não é uma decisão de grupo, foi decisão de pessoas. E aí, decisão de pessoas, eu não sou obrigado a cumprir. Eu sou obrigado a cumprir aquilo que eu faço parte da discussão, da trajetória, né? Por exemplo, eu poderia não concordar, como por diversas vezes não concordei com algumas atitudes, mas respeitava as atitudes, coisas desse tipo. Mesmo porque, Betão, o vereador,
ele não tem um mandato único, não é dele, é do povo, é de quem votou nele. Então, uma vez que você não participa da discussão, o seu povo vem lhe cobrar. Claro, automaticamente as pessoas me perguntavam: que acordo foi esse? Qual foi o tipo de acordo? Eu dizia: não sei. Então vinham os questionamentos: como é que tu não sabe? Tu é vereador e tu não sabe do acordo feito? O vereador ainda com mais mandato na casa. Isso. E tinha sido líder do partido. Sem dúvida. Tinha sido líder do partido da Câmara. Então eu deixei a liderança do partido quando a gestão empregou uma pessoa que tinha sido do grupo adversário e que alguns vereadores do partido me procurou, o partido fez uma reunião e exigiu uma reunião com o prefeito. E quando chegou lá, o prefeito botou todo mundo no bolso, né? Disse que tinha que ser daquele jeito, fez a explanação dele lá, todo mundo concordou, ou seja, o partido na frente do prefeito era um, fora do prefeito era outro. Então ali foi o que eu entreguei a liderança do partido. E várias vezes você me disse que naquela época, você em conversas particulares como dois vereadores, dois legisladores, você sempre falava: Silvano, infelizmente a bancada que compõe o diretório é uma coisa que, com todos nós frente a frente, quando o gestor está, é outra coisa. Provei isso. Isso você me falou várias vezes. Provei isso várias vezes. E eu posso testificar aqui. Voltando um pouquinho na situação que você disse, que em relação a se fazer presente ou não, voltando ao prefeito, ele já está indo para o seu último ano de mandato, e eu posso afirmar aqui, sem politicagem alguma, eu vi o prefeito de Conceição do Coité, Marcelo Araújo, uma vez durante os 4 anos, que foi de frente ao Banco do Brasil. Eu nunca troquei um A nem um B com o prefeito, para dizer assim, eu como uma pessoa que representa um público político de Conceição do Coité, um grupo que influenciou grandemente na composição educacional de Conceição do Coité, todo mundo sabe que foi feito pelo nosso mandato e anterior a isso, mas não estou aqui para falar mal do prefeito, só estou dando um relato de que, onde você cobra a questão de mais presença física. Não, sim. A questão pessoal dele, eu nunca entro. Para mim, aquela questão, por exemplo, eu fui presidente da Câmara 2 anos, 21 e 22, e o meu trato com o prefeito foi de forma republicana, muito mais por telefone do que presencial, até porque não existe gabinete da prefeitura, né? Mas a gente fez alguns contatos por telefone, o projeto chegava à Câmara, da questão de votação, projetos chegavam errados, tinha que devolver para corrigir, tudo isso, a gente sempre trabalhou dessa forma. Porém, o que acontece? Muito ausente da cidade, muito ausente, as pessoas procuram e não acham. Tanto é que ele deu uma entrevista dizendo que atende 200 pessoas pelo WhatsApp, diariamente. Ou seja, se ele atende 200 pessoas diariamente pelo WhatsApp, ele vai atender 6 mil pessoas por mês, já, porque são 30 dias, e isso é uma maluquice. Mas, eu volto e digo, é um popstar, vem para momentos de inauguração, momentos de ordem de serviço de alguma obra, para abertura de inauguração de algum prédio e tal, mas não se faz presente com o Coité, não anda com a população, e quando vai você pode olhar, porque ele é tão superior, ele se sente tão superior aos outros, que ele não convida o grupo, ele vai só, né? Então, por exemplo, ele foi para uma reunião em Salgadalho essa semana. Não é uma coisa impensada, vereador, você está falando que o atual gestor, ele quando vai para uma determinada convocação, ele não leva seus pares? Não, por exemplo, tem uma reunião em Salgadalho agora, só foi o vereador Jair. Os outros vereadores não Mas foram. O vereador Jair, me perdoe, ele não foi, ele já estava lá. Sim, já estava lá. Então assim, quando vai, encontra-se, quando há algum evento, vamos dar exemplo, claro, Você quer me dizer então que Jair, presidente da Câmara, se não morasse em Salgadalho, fosse em outra comunidade, o presidente da Câmara e vereador de 4 ou 5 mandatos não seria convocado? Ele sempre anda assim. Por exemplo, na festa dos evangélicos, eu estava lá na festa dos evangélicos e ele chegou só. Eu vi aqui no Natal Luz, vou até me retificar aqui com a população, eu vi uma segunda vez aqui no Natal Luz, mas o vi também sozinho, sem a companhia de nenhum vereador. Pois é, porque se acha que consegue comandar todo mundo. Bom, mas deixa ele, com a gestão dele aí, deixando a desejar. A população do Coité não é boba, a gente tem andado no município. Ontem mesmo eu fiz algumas visitas no bairro do Matadouro, a reclamação é unânime, de que não consegue atender, não consegue resolver os problemas, pessoas querendo apoio para fazer exames porque não está conseguindo marcar, ou não tem remédio, sabe? Essa quantidade, essa situação toda. Mas fato de que
eu acho que a população da Conceição do Coité vai ter a oportunidade de ter, né, a hora vai chegar, um executivo de que esteja presente em Coité todos os dias, né, e que se ausente apenas para buscar ações para o município e não para... Que é o cotidiano de qualquer gestão. De qualquer político. Então, vamos colocar o nome e deixar que... Mas, Betão, você colocou aí um tema aí, você falou de um tema muito importante do bairro do Matador, do abandono. Eu posso falar aqui, amigo ouvinte, amigo telespectador que nos assiste agora pelo YouTube, pelo Instagram, eu sou morador do bairro do Matador, a qual eu, quando vereador à época, nós colocamos uma indicação na Câmara onde nós conseguimos ali fazer um calçamento total, você é testemunha disso, de 14 ruas ali, 4 redes de saneamento. Hoje o bairro do Matadouro, eu posso dizer que está em completo abandono. Matagal nas calçadas, lixo jogado fora nas ruas, espalhados. Posso dizer aqui, afirmar, que já comuniquei ao secretário de infraestrutura do município a colocação da rede de saneamento de uma das ruas lá, e que só se chegou a 30 metros essa rede, ou seja, fizeram ali 4, 5 casas, que provavelmente devem voltar com eles, com uma velha política, e o restante da rua está lá, sem rede de saneamento. Já fiz, já reivindiquei, já conversei com ele várias vezes, e ele ficou de fazer uma visita pessoalmente, ainda disse a mim: Silvano, eu irei e verei isso com você. Já se vão mais de 8 meses. Então isso aqui é uma constatação de que não está bem maravilha como todo mundo pensa, vereador Betão. A colocação de concessão do Coité hoje para o vereador Betão e futuro vice-prefeito, Betão ficou conhecido como o homem da embasa. Parece até que você é quem bota a água em concessão do Coité. É conhecido nos 4 cantos do município, quando diz assim: quero uma extensão de água, fala com o vereador Betão. Inclusive, na época que eu era vereador, as pessoas me falavam, eu digo: rapaz, o negócio é o seguinte, parece que eu tenho que conversar com meu colega Betão, que parece que o homem lá é quem tem entrada, mas não é. Isso é fruto de uma construção. Ao que se dá, Betão, essa credibilidade toda, essa alta veracidade de projetos de aprovação dentro da Embasa, já que é um órgão do Estado e você é um vereador de concessão do Coité, o que leva tudo isso a ser executado em concessão do Coité? Veja bem, quando você falou hoje dessa questão da Secretaria de Infraestrutura, comunicou ao secretário, eu acho que inclusive eles não se batem, né? Eles quem? O prefeito, com as ideias, a fala deles, do prefeito com o secretariado, vamos lá, rapidamente. Só o prefeito disse que faria o hospital no primeiro ano de governo, aí o secretário solta um áudio dizendo que todo mundo sabia que não dava para construir no primeiro ano de governo. O secretário falou isso? Foi. Então assim, quem está falando a verdade mesmo? Então nem ele se entende, né? Nem ele se na fala. Mas vamos lá. Silvana, a realidade é o seguinte: quando a gente constrói um laço de amizade dentro do setor público, eu acho que não tem nada melhor no mundo. Por exemplo, eu tenho contatos em Salvador, em diversas secretarias, com diversos setores, mas eu tenho um grande vínculo de amizade, de fato, com o pessoal da Embasa. Mas é tudo por conta de uma amizade recíproca que existe de um com o outro. Por exemplo, o diretor de operação do interior, por muitos anos, o Biratã, filho dele veio morar em Coité porque passou na Farese, veio fazer a medicina aqui. Automaticamente ele me ligou: velho, me ajude, me arranje uma casa no centro, boa, que dê para meu filho morar e etc. Digo: pode vir que a gente corre atrás. Então quando ele chegou, a casa já estava pronta, já estava arrumada, já estava tudo direitinho. Então esse vínculo de amizade que a gente faz facilita com que você marque uma audiência, você tem a força política dos deputados, os deputados marcam, e quando você vai pedir, você não vai pedir apenas por pedir, você já vai com o processo pronto. Você tem que saber se tem viabilidade, você tem que saber quantas pessoas vão ser beneficiadas, se está dentro do parâmetro da Embasa de extensão de rede de água. Quantos anos está aquela comunidade? Justamente, por exemplo, a Embasa tem um parâmetro de que a cada 100 metros tem que ter um morador. Então muita gente não sabe, aí fica pedindo: pede extensão de rede de água sem dar viabilidade. Tem 1 quilômetro de uma casa para outra. Então não vai
vai fazer só o pedido para fazer. É preciso você conversar. E a insistência. E ter conhecimento. Tem uma coisa no setor público que é a insistência. Eu sou insistente. Então eu ligava 5, 6 vezes para o deputado. 5, 6 vezes para o deputado. Deputado, marca audiência. Deputado Zé Neto. José Neto. Alex, depois para Alex, né? Alex, marca audiência. Marca audiência, precisa disso. Então quando a gente ia, a gente não vai para resolver um problema pequeno, porque esse problema pequeno, a própria Embasa tem a liberação já do próprio gerente geral de que esse crescimento vegetativo vai sendo feito aos poucos. Mas a gente vai, por exemplo, Maracujá, uma comunidade quilombola, são 27 quilômetros de distância. O investimento já é bem maior do que já tinha. Aí a gente vai com a força política, sim. Né, para poder resolver os problemas. Então, automaticamente, a gente sempre ia buscar aquelas de impacto que era para justamente ajudar. Barrocão, né, Cipó de Leite em Santa Rosa. Né? Ou seja, nós estamos falando aqui de uma conjuntura que vai buscar um recurso onde vai uma trilogia, um tripé aí bem armado entre o legislativo, o vereador, o deputado estadual e o deputado federal. Sim. Ou seja, você vai armado até os dedos. Sim, mas é justamente porque se você vai só, você perde a força. Sem dúvida. Né? Porque na política eu aprendi uma coisa bem interessante: o QI e o QP. Aí o pessoal fica, o que é isso? Quem indica e quem pede. Então é aquela questão. Uma tem coisa... o QM ainda. É quem manda, né? Vou botar aqui o QM, essa é nova para mim, quem manda. Então o que acontece? Se eu vou pedir sozinho. Sim. Mas se eu vou pedir como deputado estadual, como deputado federal, que se compromete ali em colocar as emendas parlamentares para resolver o problema, você já sabe dar com a solução. Não tenho dúvida. Então, às vezes as pessoas não querem também ter a disponibilidade de levantar da cadeira e fazer essas viagens, porque é cansativo. Você sai do Coité, você nunca vai só, você sempre leva alguém da comunidade, né? Você tem um motorista, você tem um combustível, você tem alimentação. Às vezes você sai 4, 5 horas da manhã, chega 10, 11, 12, como eu já cheguei até 1 hora da manhã aqui em Coité, em busca de benefício para o município. Mas não é que seja dono, não sou dono de nada, eu só tenho amizades. Você construiu isso? Eu construí justamente porque aquela questão, sou fácil de fazer amizades. Hoje, a turma que foi do gabinete de Zé Neto, hoje trabalha toda dentro da SERIM, da secretaria de maior importância do governo. E os contatos que a gente faz é rapidamente. Quero marcar uma conversa, quero marcar uma reunião. Ou seja, você está dentro da infraestrutura estadual. Pois é. Betão, você falou aí o nome de duas pessoas que fogem de qualquer contexto de interrogação política. Nós estamos falando, o deputado estadual Alex Tapetã, daqui a pouco a gente fala sobre ele. No podcast anterior, nós entrevistamos o vereador Fagner, ele falou das ações do deputado Gabriel Nunes. Você tem uma grande parceria a longo prazo com o deputado Zé Neto. Inclusive, não sei se ele ainda é líder do governo, mas era líder do governo passado, Rui Costa. A que ponto está e a que ponto vem essas ações através que tem o braço do deputado Zé Neto em Conceição do Coité? Eu tinha um vínculo, né, com o deputado Afonso e o deputado Zé Neto. Estadual ou federal? Estadual e federal. Tanto é que todo mundo que Coité sabe que em 2014 eu não votei em Alex para deputado estadual. E que fui considerado o câncer do governo na época, né? Me diziam que eu era o câncer do governo porque eu estava querendo sacanear com o ex-prefeito. Eu ouvi muito essa frase. Pronto, beleza. Só você não, Coité todo. Mas eu sempre me mantive leal às pessoas que sempre ajudaram politicamente. Sim. Então eu tinha um vínculo com o deputado Zé Neto e o deputado Afonso, que fui eu e o vereador Danilo, que trouxemos para Coité para apoiar como deputado federal. Só que na eleição seguinte, o deputado Zé Neto decidiu, junto com o governo, que iria para federal. Então, ficar com Afonso para deputado federal e abandonar Zé Neto, quando o governo todo iria ficar com Afonso Florencio, eu disse que seria uma injustiça com o próprio Zé Neto. Então resolvi ficar com o deputado Zé Neto sozinho para deputado federal. Então, tive apoio dos amigos, sozinho ninguém é sozinho. Não, eu digo na conjuntura legislativa. Sim, sim, na legislatura sim. Então o que acontece? Resolvi ficar com o deputado Zé Neto. Quando terminamos de fazer a discussão que eu escolhi o deputado Zé Neto para caminhar em 2018, aí
o deputado Afonso me pediu, o deputado Zeneto, o deputado Afonso me pediu para apoiar Robson Almeida aqui em Coité, no lugar de Zeneto, já que eu não tinha votado em Alex da Piatã em 2014. E aí, automaticamente, eu disse aos dois, não. Saindo daqui, eu vou para o gabinete do deputado Alex e vou chamá-lo para fazer um pacto de lealdade e vou apoiá-lo para, inclusive, reconstruir o vínculo familiar que se tinha com a turma toda em 2018. E de lá, saí, cheguei no gabinete do deputado, falei com o pessoal que queria falar com ele, sentei com ele, conversei, fizemos um pacto de lealdade. E daí, não só o deputado Zeneto, mas também agora o deputado Alex da Piatã começou a ajudar nessas ações. Então são os dois que ajudam nessas ações. Ou seja, você estava protegido tanto do braço direito quanto do braço esquerdo. Você estava abraçado por duas forças extremamente competentes e ativas dentro do Estado. Porque, como os deputados Zeneto, eu já tinha tido uma conversa lá atrás. Eu disse a ele que, para mim, a questão não era financeira. Eu não queria recursos financeiros, eu queria dinheiro. Eu queria ações para Coité. E com o deputado Alex, eu fui para fazer esse pacto. Eu não quero recursos, eu não quero dinheiro para mim, eu quero ações. Você vai me ajudar a conseguir as ações para Coité? Se você disser que vai, aí eu vou abrir um pacto de lealdade com você aqui agora e a conversa é entre eu e você. Né? E aí você vai abrir espaço com o seu gabinete para que eu possa conversar com a sua assessoria toda para trabalhar. E aí fizemos esse pacto. Então o deputado Zeneto, ele tem ajudado a concessão do Coité há muitos anos. Ou seja, onde tem ali uma extensão de água, onde se fala que Betão é o pai da água em Coité, tem o deputado Zeneto ali do lado. Tem. Todas as ações que a gente consegue para Coité, a gente consegue via o mandato do deputado Zeneto. Entendi. E de 2018 para cá, com o deputado Alex conjunto, porque nenhuma reunião minha é isolada. Vocês podem perceber aí que eu não faço uma reunião apenas com o deputado Alex, outra apenas com o deputado Zeneto. Para mim a reunião é conjunta. Eu exijo, digo isso a eles, eu exijo a presença dos dois. A última agora foi no Hemoba. Né? A gente, na ideia de trazer uma agência de transfusão de sangue aqui para Coité, e fomos conversar, e quando chegou lá no Hemoba, com o apoio do deputado Zeneto e do deputado Alex, ficou acertado que seriam liberadas as emendas e seriam construídas aqui em Coité uma agência de transfusão de sangue. O que é isso? O Hospital Português, ele tem contratualização para fazer cirurgia de fêmur, mas nunca fez uma cirurgia de fêmur, porque é a cirurgia que mais você precisa de sangue. Precisa do banco de sangue. Do banco de sangue. Então, para você fazer, para não ter o banco de sangue, para poder ir buscar em Feira de Santana, pode dar uma hemorragia e o paciente morrer. Tendo o banco ali, a transfusão de sangue é feita de imediato. Então, foi isso que nós conversamos com o pessoal, e vai vir outras cirurgias agora da parte de urologia e que vai precisar. Então, automaticamente, o Dr. Cato, que é o coordenador, Luiz Gonzaga Cato, ele automaticamente disse: eu tenho interesse porque lá a gente precisa ampliar. E, conjuntamente, a gente já... Deputado Alex, deputado Zeneto. Conjuntamente. Algumas extensões de rede de água a gente conseguiu conjuntamente, entendeu? Então, aqui, por exemplo, Comunidade Cachorrinha, uma região, uma área ligada a Tapera, o Maracujá, melhoria da água do Domingos, Barrocão, sabe? Melhoria da água da Vaca, melhoria do sistema de água de Goiabeira, diversas. Agora o Simão, agora que recentemente foi aprovado, vai ser colocado ali no bioma todo ali, pela região, mas sempre... Pavimentação de Goiabeira. Sim, aí teve pavimentação de ruas, cisternas, sabe? Muita coisa que a gente conseguiu. Ou seja, quer dizer que numa viagem dessa você já vai armado no QI, no QP e no QM. No QM ainda não, porque assim, a gente primeiro conversa com as pessoas e já vai com a ideia. Tem reuniões que a gente já sai de lá com o negócio pronto. Tem reuniões que precisa ter o aval do governador e aí para isso precisa... Então você acrescentaria antes do QM aí o QA? Quem acompanha? Talvez. Você pode colocar isso. Você pode colocar aí, por exemplo, vamos dar um exemplo só. A nova doutora de água para Salgadalha. A nova doutora de água para Salgadalha foi uma ideia minha e do finado Drop. Foi ele que me chamou a atenção. Né? Rapaz, Salgadalha precisa de uma nova doutora de água, porque essa aqui quebra todo dia. E a gente também sabia, porque a gente fazia um concerto diariamente daquilo ali. E eu passei isso para a gerência da Embasa. E, por surpresa minha, depois de 2 anos, ele disse: Betão, o projeto está pronto, agora precisa de recursos. Aí, automaticamente, eu mexi com o Zeneto e mexi com o Alex. A gente teve uma reunião na Casa Civil, e como era uma obra que ia custar quase 4 milhões, no geral, né?
quase 4 milhões, precisava do aval do governador Rui Costa. Zé Neto, líder do governo. Do lado, Rui Costa do lado, né? Na Casa Civil aqui, na sala de Bruno Drauster, o secretário da Casa Civil, do lado, na sala vizinha, o governador. Então, o deputado adentrou a sala e já veio de lá com a ordem assinada com a autorização de que podia tocar o barco. Né? Então, assim, são coisas desse tipo. Né? Nós estamos aqui partindo já para quase 1 hora de programa. Tá, mas passa demais, né, a conversa, e né? Passa rápido. Nós sabemos aqui que eu, por exemplo, tive o privilégio, como seu amigo e de colega de baba, a gente bateu muito baba junto, a época a gente ainda jogava bola, a época as pernas sustentavam, né? Quando a gente era novo. Uma outra época que os cabelos não eram dessa cor, né? Vocês vão observar que nós estamos com o cabelo grisalho, então já não é mais conveniente. Mas, Betão, a questão, Betão, de esportista. Como é hoje, por exemplo, a sua relação hoje dentro do esporte coitense? E antes dessa pergunta, emendando em outra, eu quero saber qual é a relação do vereador Betão hoje, como é que está hoje a relação oposição e situação no legislativo, já que eu tenho minha ideia de como ex-vereador, mas eu não sei como está hoje, porque parei de acompanhar. Não, na realidade, os trabalhos do legislativo a gente faz, não tem muita mudança. Né? A gente defende as nossas ideias, o pessoal do governo defende as ideias dele, diverge ali no plenário, divergências constantes, mas terminou ali. Claro que ninguém entra na questão muito pessoal um do outro, né? Então muito mais na questão política. Terminou ali, a gente continua batendo papo. Aquele velho cafezinho. Aquele velho cafezinho, a velha pizza ali no Novo Sabor, pertinho, como sempre. Não mudou nada. Na parte da disputa política, aí agora... É Bavi. É Bavi. E aí é bom porque como eu tenho... o Vitória deu um belo... 3-2, né? Então assim, como eu tenho uma boa memória e eu tenho 6 mandatos, tenho 6 legislaturas lá, como diz o outro, e eu lembro de muita coisa dita pelo vereador Jai, pela vereadora Elisane, pelo vereador Lindo, sabe? Quando estavam do outro lado da bancada. Isso, os vereadores mais velhos lá. Então eu lembro de muita coisas que eles falavam, eu tenho isso muito pra mim, eu guardo muito isso e às vezes a gente reclama, né? Por exemplo, já essa semana foi fazer uma fala. Não tá lá, né? Já foi fazer uma fala, eu olhei pra ele. Ele olhou para mim e disse assim, vereador, eu estou sabendo o que é que vai falar. E ainda bem que você está sabendo. Porque assim, tem algumas coisas que a gente debate, a gente diverge, de fato, mas inimigos não. Faz parte. Isso é a política saudável que todo mundo deve saber. Por exemplo, que não há inimizade entre vereadores. Há diversidade de assuntos, de temas e de escolhas. A semana passada, 15 dias, terminou a sessão, fui eu, Edinés e Marquinhos com a pizzaria. E lá na pizzaria a gente bateu um papo, né, agradável ali. Fizemos nosso lanche para casa. Semana passada foi eu, Jair, Fagner, Edinésio e o assessor do Fagner. Segunda-feira, né? Sempre acontece a sessão da segunda. Quando acontecer na segunda-feira, a gente vai chamar de novo. Vamos lá. Qualquer hora chega lá para fazer isso, fazer surpresa. Seja bem-vindo, vai lá. Então assim, não tem muito. A gente diverge na ideia política, mas se respeita na questão pós-sessão. Tema esporte. Recentemente houve uma polêmica aí envolvendo a Liga. A Liga, a gente sabe que o seu presidente hoje é um vereador Diogo Santana, e que houve uma queixa publicamente, inclusive o programa do colega Lucas Pinto passou a informação para todos os coitenses, a comunidade esportiva de Coité, onde uma equipe estava querendo inscrever um jogador e segundo Lucas Pinto, segundo essa equipe, ela estava sendo impedida porque o presidente da liga estava garantindo a ficha anterior do ano passado, ou seja, no futebol amador, onde ninguém tem contrato com ninguém pode segurar direitos de imagem, muito menos direito atlético de ninguém. Como é que você vê essa situação, se tratando de duas comunidades importantes, que uma é a comunidade Bandeaçu, onde é a equipe que
querendo segurar o jogador com o contrato anterior, com a ficha anterior do ano passado, que não tem mais vigência nenhuma, e a comunidade de Pampulha, que é a reclamante, onde o presidente vai liberar a ficha via aplicativo, o aplicativo não entra em vigor, deu uma pane, ou seja, não foi distribuído ficha e o jogador já está seguro. Como é que você vê essa situação, Betão? Veja só, quando se fala de esporte, eu não gosto de falar apenas do futebol. Eu teria que falar do esporte de uma forma bem ampla. Bem ampla, né? Mas parece que na cabeça de muita gente em Coité, o esporte é só futebol. Tanto é que tem um ex-prefeito aí que foi tratado como o melhor prefeito para o esporte, que na realidade era para a seleção, né? Então é uma mistura que as pessoas... A questão é o que trouxe para a concessão do Coité esses títulos, de fato. Eu pergunto, gastou-se uma fortuna da prefeitura, trouxe o quê? Não sei. Para o município mesmo, nada. Entendeu? Eu acho que só retorno pessoal. Eu acho que Coité falta aqui uma crítica pessoal. De forma geral, eu acho que a concessão do Coité tem que ter investimento no basquete, tem que ter investimento no esporte geral, na capoeira, na natação, na cavalgada, na bolinha, na corrida de cavalo, na bicicleta, no ciclismo, se possível até na natação. Inclusive, eu tenho uma crítica aqui, eu não sei se você é conivente, se você concorda comigo, eu como ex-vereador, como desportista de Coité e como agora apresentador de um programa de podcast que é para o público coitense em geral, eu não concordo com essa situação de que a Secretaria de Esporte seja vinculada à educação. Eu acho que teria que ter uma separação para melhor andamento, melhor assistência para todos os desportistas de Coité. Por quê, Betão? Me mostra que uma equipe de handebol em Conceição do Coité não temos. Não, a gente quando fala em esporte, a gente só imagina o futebol. A ADEC, que era um orgulho para a Conceição de Coité, a ADEC sumiu, ninguém veio falar mais. A seleção coitense de futsal, ninguém veio falar mais, não tem competição no ginásio. Então, aonde está a ação do esporte no município de Conceição de Coité? Você que é esportista agora, eu lhe faço esse desafio, me mostre qual é o calendário esportivo de Conceição do Coité, principalmente a nível estadual e regional. Então, Betão, eu queria que você se posicionasse sobre isso. Na realidade, o que acontece? Por exemplo, numa live que nós fizemos sobre a live Escutando Coité, houve uma pergunta, inclusive de Roger, se a gente iria desmembrar o esporte da Secretaria de Educação. Eu acho que a educação é uma pasta muito grande, que tem que ser cuidada apenas pela educação. Importantíssima e grande. Né? Coité é muito grande, a educação ela tem que ser uma pasta exclusiva. Ela é prioridade. Exclusiva. Então, vai ser uma das coisas que a gente vai ter que conversar, e eu vou fazer essa defesa, de que a gente vai ter que desmembrar. Vai ter que tirar a Secretaria de Esporte. Você terá meu apoio sobre isso. Vai ter que tirar a Secretaria. Pronto. A gente vai ter que tirar a Secretaria de Esporte e da Educação e Cultura. É para criar a Secretaria de Esporte e Lazer. E aí ter sua dotação própria, sua verba própria, para cuidar de fato do esporte e, muito mais, colocar pessoas que tenham a capacidade de gerir o esporte de Conceição do Coité. Não uma pessoa que pense apenas numa modalidade esportiva. Isso é o que a gente vai precisar colocar. Bem taxativo nesse sentido aí. Não colocar uma pessoa que quando terminar dizer, eu fiz um trabalho aqui, eu quero que todos os esportistas aqui me apoiem para ser candidato. Não tem isso. As coisas têm que ser separadas. Tem que ser bem claro, não tem isso. E tem que ser colocado de uma forma que conheça o esporte, conheça de fato o trabalho que tem que ser feito. E aí, nos departamentos ali agora, você pode criar a Secretaria de Esporte com diversos departamentos. Sim. Departamento de futebol de campo, departamento de futebol de quadra, departamento dessa questão da cavalgada. Betão, você conta com o apoio do podcast Minha História. Eu, como âncora do programa, estarei aqui sempre à disposição da população coitense, do vereador Betão, do possível vice-prefeito Betão. Estaremos aqui para dar apoio nesse segmento que eu acho que é muito importante para a nossa cidade, que é a comunidade jovem, a comunidade esportista. Agora, voltando ao tema da Liga. Aqui, vamos lá. Primeiro, por ser um futebol amador, ela tem que ter uma vinculação com a federação. Sim. Além do mais, quem define todas as regras é o Código Brasileiro de Esportivo. Não é o meu bel prazer. É o arbitral. Não é o meu bel prazer. Quem decide tudo é o que diz os artigos do Código Brasileiro Esportivo. Sim. Se o presidente da Liga está contrariando, os clubes podem acioná-lo. Mas aí, onde está a questão? Os clubes estão sabendo que está desrespeitando o código e silenciam? São coniventes. Aí é um problema. Então não adianta ficar só mandando áudio,
mandando textos e etc. Né? Eu acho que tudo tem que ser ao pé da letra. Os presidentes de clube, eles conhecem o Código Brasileiro Esportivo? Os presidentes de clubes conhecem o regulamento do campeonato? Foi lido, foi debatido? Como é que foi feito isso? Por exemplo, tem uma situação que chegou para mim que diz que os clubes são obrigados a jogar com a farda que a prefeitura vai dar. Bom, isso é monopólio. Se o campeonato é da liga e não é do município, já é uma exigência que não é legal. Imposição não existe no futebol. Tá? Então assim, são coisas desse sentido. Outra coisa, como é que você segura passe de jogador sendo que você não é um clube profissional? Primeiro, quando organizou toda a situação da liga na época do Ednei, que clubes não tinha nem ata, era feito de boca, e que se exigiu, tá? Você hoje tem um CNPJ, ou você usa de uma associação, ou você usa do próprio clube. Sem dúvida. Correto? Correto. Quando você segura uma ficha de jogador e não libera, já gera um vínculo. Esse jogador ele pode acionar judicialmente o tempo trabalhado. Vínculo trabalhista. Pois é, tem que tomar muito cuidado. Férias. Tudo. Então, amigo, antes de você querer reter uma ficha de alguém, preste atenção que você pode estar cavando uma cova bem funda para você sair de dentro dela, porque você pode estar acionando aí até a justiça trabalhista para pagar direitos de férias, 13º e direito de imagem. E ainda direito de exclusividade. É um negócio meio complexo. Advogado acha atribuições e lei é lei, né? E Betão, e aqui eu não quero fazer que gere polêmica, mas eu quero deixar bem o esclarecimento. É importante saber que o presidente da Liga, ele é um legislador, ele é um vereador, o presidente atual. E ao saber do código, ao saber das leis de esportista, do Conselho Arbitral, da CBB, e de todo um conjunto de leis de esportista, e ele passa por cima disso, ele está correndo sério risco de ser acionado pelo Ministério Público. Justiça comum. Justiça comum também. Não, Ministério Público quando para parar a paralisação do campeonato. Porque aí você tem que entrar com ação na Justiça Comum. Por exemplo, já aconteceu isso, inclusive aqui há um tempo atrás, eu com o Clube do São João, a gente parou por conta de uma situação de um jogador. Mas beleza, vamos lá. Eu acho que tem que tomar muito cuidado e tudo tem que ser dialogado. Eu sendo o presidente da Liga, eu estando no lugar de Dildo Santana hoje, eu não tomo nenhuma decisão que não seja coletiva com os clubes. Os clubes é quem tem que dizer o que é que tem que ser feito, uma ata afirmada, né, afirmando tudo, digitada e assinada por cada presidente. Por quê? Porque na hora que o problema acontecer, não vai ter aquele clube que vai cair fora, deixar o problema no lugar. Então assim, tem algumas coisas que a gente precisa compreender nessa questão do futebol da Conceição do Coité. Eu fico besta porque a gente fala que mora num país democrático e livre. E às vezes a gente é preso. Mas a gente adora fazer imposição, né? É preso, justamente. A gente fala em liberdade, em democracia, né? Em direito da pessoa de ir e vir e tal, mas você prende. Por exemplo, eu fico louco quando eu vejo dizer que tem um campeonato ali e os árbitros não podem porque a Liga proíbe, porque o diretor da árbitro não pode, se for, tira do vínculo do cara. É uma maluquice isso. Você quando ameaça. É isso. E quando ameaça. Vocês vão ver, se vocês não fazerem o que eu estou pedindo, vocês vão ver. Aí é pior. Aí é pior. Então, assim, por exemplo, o que é que eu soube, por alto, que o presidente da Liga criou um aplicativo para fazer o sorteio dos clubes, esse aplicativo não funcionou, os clubes não participaram desse sorteio, iria ser feita uma live, essa live não foi feita e daqui a pouco já saiu a tabela. Então, tem algumas coisas que não ficaram transparentes. Eu tenho aqui um print de uma conversa onde o presidente... Alô, Dildo Santana, você é presidente da Liga, vereador Dildo Santana. Meu parceiro, recado direto para você. Converso com ele todos os dias, senta do meu lado. Vou ler aqui o que me passaram, viu? Eu, como âncora do programa, não posso omitir informação. Fala, Pete, boa tarde. Nós da comissão nos reunimos e decidimos te liberar pela consideração a você. Porém, atenção, presidente, porém, com duas condições. O time que você vai terá que pagar uma multa de R$2.000 e só vamos tirar sua ficha na segunda fase. Presidente, eu vou lhe dizer uma coisa aqui que você talvez esteja... Isso é grave isso. Gravíssimo. Isso pode requer o seu mandato, viu, presidente? Qualquer conselho, qualquer
assembleia de campeonato, onde todos os clubes se reúnem, presidente, eles podem derrubar seu ato. Se você colocar um ato, hoje, ato do presidente, e colocar ali, e os 20 clubes, ou 10 clubes, ou 6 que sejam, eles falarem a mesma língua, como assembleia, eles derrubam seu ato. E, inclusive, pode lhe derrubar como presidente da liga. Abre o olho, presidente, antes que seja tarde, sai de problema. Onde não tem ficha, não existe vínculo. Essa é a minha opinião como desportista e como âncora do programa, Betão. Por exemplo, eu não torço para que a gestão de Dilton dê errada. De forma nenhuma. Porque eu vou torcer contra, não é no esporte, contra o futebol, porque a liga é só futebol, né? Eu não torço para que dê errado, eu torço para que dê certo. Inclusive, quando eu recebi esse print dessa conversa, eu mandei para ele perguntando o que significa isso. Cuidado. Então, assim, é uma armadilha. Pode ser, como é que um clube diz que libera o cara se for que a liga exige que pague isso? Então o cara é funcionário do clube? No caso do aí, se o cara acionar judicialmente que não recebeu o tempo dele de trabalho. Então é um negócio meio complicado, cuidado. Nesse print aqui, Betão, vereador, o clube anterior ao do atleta está afirmando que ele é detentor de um contrato de exclusividade com o atleta, direitos autorais do atleta, e que exigindo uma multa. Então, cuidado, você que está mandando esse print aqui, não mandou para mim, mas me encaminharam. Cuidado, você que está com esse print aqui, pedindo multa, para você não ser acionado na justiça trabalhista pelo próprio atleta. E isso aqui é prova, esse print aqui, se o atleta levar à justiça trabalhista, então ele ganha. Porque aquela questão, como é que você prende uma pessoa? Aí você vai, automaticamente você assume a responsabilidade que tem vínculo empregatício com ela. Então é meio complicado isso, tem que tomar muito cuidado. Preciso conhecer melhor também o código, né? Há uma cortina de fumaça nessa história aí. Tem que tomar cuidado, eu tenho dito isso constantemente. Bom, né? Betão, para finalizar, suas considerações finais, o papo está muito bom. A gente ia aqui para madrugada. Passaria muito tempo aqui, mas os compromissos como legislador, que já você tem, como diz outros, já o convocam. Nós temos uma agenda, temos que cumprir a risca, mas não faltará oportunidade de você voltar aqui no podcast Minha História e numa nova conjuntura, de uma composição. Estamos aí partindo para dias melhores para Coité e região. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais e que você fale com o público Minha História. Não, na realidade é dizer à população de Conceição do Coité que o nosso mandato ele sempre foi pautado pela sinceridade e pela ética. Né? Quem nos conhece sabe, quem nos conhece de perto sabe muito mais ainda do nosso trabalho. E agradecer todo o apoio que a gente tem recebido constantemente durante esses 6 mandatos que a gente conquistou, que foi o povo que nos deu. E dizer que temos aí um trabalho muito árduo pela frente, né? Estamos começando agora, vamos nos ver muitas vezes ainda em outros momentos de comunicação, em outros programas, mas dizer que nós vamos trabalhar sempre com respeito às pessoas, né? Com fé, com esperança, com coragem, com muito diálogo, para que a gente possa transformar a Conceição do Coité numa cidade cada dia muito mais digno de se viver. Mas só fechando, só para deixar de dizer assim, muito cuidado a todos os esportistas aí com o que diz o artigo 216 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Muito cuidado, porque ele pode pegar você lá na frente. No mais, um forte abraço a todos, agradecer a você pelo convite, pela participação. Estarei sempre à disposição, assim que tiver outra oportunidade, pode me chamar, que quem gosta de mídia está aqui. Vamos lá, queria só fazer um agradecimento final aos nossos parceiros, nossos colaboradores, Ramos Ferreira, empresarial, Plastisal, Estilo Material de Construção, Plastisag, Podologia Neide Santos. Agradecer também aos estúdios Cedrais por mais uma realização, onde nós estamos nessa parceria, e dizer a você que fique atento, fique muito bem à vontade, que provavelmente nós estaremos lhe convidando para fazer parte do Minha História, nosso podcast. Grande abraço, Deus abençoe e boa noite.